Brasil vai enfrentar a Croácia, que eliminou a nossa seleção na última Copa do Mundo. O jogo, Bruno, tá com cara de revanche? Muito boa tarde. Tudo bem, Buda? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o aquecimento. Olha, Buda, tem um pouquinho de cara de revanche, né? A gente não pode negar a Croácia, assim como a França, a gente vem falando isso aqui quase todos os dias, aquele sentimento da última Copa do Mundo, o Brasil eliminado nas quartas de final contra a Croácia, e principalmente por conta das circunstâncias do jogo. O Brasil, com muita dificuldade, conseguiu abrir o placar, mas depois acabou tomando um gol lá no finzinho, e nos pênaltis a gente percebeu nitidamente os jogadores da seleção cabisbaixos, justamente por conta do empate da Croácia logo no fim daquela partida. Bom, 4 anos se passaram, as seleções voltam a se encontrar. Dessa vez a bola rola às 9 da noite, horário de Brasília, 8 da noite, horário de Manaus. O jogo acontece lá em Orlando, nos Estados Unidos, e é como você falou, Lucas Buda, é o último teste da seleção em datas FIFA, porque os próximos contra Panamá e Egito já serão com os 26 convocados para a Copa do Mundo. Então o momento de mostrar serviço é realmente agora, e o Brasil, que se a gente considerar o jogo contra a França na semana passada, pode ter e deve ter algumas mudanças importantes, começando pelo gol. O Ben do Al Nassr, que joga lá junto com o Cristiano Ronaldo e companhia limitada, deve receber uma oportunidade na equipe titular. O Ancelotti tentando testar todo mundo para saber quem é que tem condições de vestir de fato a camisa da seleção e servir a seleção na Copa do Mundo. Tivemos também na semana passada ainda aqueles cortes do Rafinha e do Wesley, que começaram na equipe titular contra a França, já foram desconvocados. Portanto, quem deve assumir essas posições ali, na posição do Wesley, ainda contra a França, o Ibanhas, que é zagueiro, ele assumiu aquela lateral direita. É bom a gente lembrar também que o Ancelotti gosta muito de zagueiros que joguem também como laterais, e ele fala muito do Éder Militão, jogador do Real, que não está nessa convocação por conta de lesão. Ele tem lá o Danilo também, que foi lateral durante grande parte da carreira, hoje é zagueiro, mas o Ibanhas foi quem entrou na última partida. No lugar do Rafinha, o que pode acontecer, e deve acontecer, Lucas Buda, é a entrada do João Pedro, atacante do Chelsea. O pessoal pode falar, ué, Bruno, mas como assim? O João Pedro não joga na posição do Rafinha, mas o Luiz Henrique pode entrar por ali, o João Pedro centralizado, e que aí quem perde a vaga na equipe titular, ou quem perderia, é o Martinelli. E o que ele pretende fazer com isso? Tira o Vinícius Júnior, que jogou um pouco mais centralizado contra a França, desloca o Vinícius para o lado esquerdo, que é onde ele geralmente gosta mais de jogar, inclusive no Real Madrid. Vinícius do lado esquerdo e o João Pedro, que é um jogador de área mais centralizado, o cara do último toque na bola para fazer gols. O Brasil pode ter também mudanças no meio-campo. O Andrei Santos dando lugar, eu estou aqui com a lista, ao Danilo, jogador do Botafogo, que ganhou espaço nos últimos treinamentos, entrou contra a França e participou do gol da seleção brasileira. Então, pode chegar até 6 mudanças se a gente for considerar também o goleiro na equipe titular nesse time brasileiro, na seleção brasileira que enfrenta a Croácia. A Croácia, Lucas Buda, já que a gente tocou no assunto de 2022, que nesse grupo desses 26 convocados para essa data FIFA, a Croácia ainda conta com 13 jogadores daquela fatídica partida de 2022. Eu não sei se tem aquele gostinho de revanche no mesmo tamanho, porque uma era na Copa, esse agora é data FIFA, é um amistoso, é para testar mesmo, mas é claro que a gente sabe, né, Buda? Não deu contra a França, eles continuam atravessados. Mas se o Brasil puder dar uma pancadinha na Croácia para chegar maior também à Copa do Mundo, dar uma boa resposta ao seu torcedor, a todos nós que torcemos pela seleção, o Brasil cresce um pouco e chega ainda maior nessa Copa. O Brasil precisa de uma grande vitória, esse é o meu sentimento, acredito que seja o seu também, né, Buda? Exatamente, Bruno. Inclusive, a gente tem uma expectativa de que a seleção brasileira, né, tem uma vitória, porque a gente está precisando disso para voltar a confiar no Hexa, né? Eu acho que esse jogo tem um papel fundamental nesse momento. Diga, Bruno. Sem dúvida. E, na verdade, um outro ponto que a gente pode considerar nessa equipe, não nos titulares, porque isso não deve acontecer, mas é a entrada do Vitor Reis, que foi convocado às pressas depois do último jogo contra a França. Vitor Reis, garoto de 20 anos, que joga no Girona da Espanha, deve ganhar alguma minutagem. A gente selecionou, inclusive, um trechinho do que ele falou à CBF TV, a TV oficial da Seleção Brasileira, sobre esses primeiros dias dele, que foi acordado de madrugada com essa convocação, chegou às pressas aos Estados Unidos, deve estar curtindo bastante, ele falou um pouquinho sobre isso.
Acho que é uma realização de sonho, né? Como você falou, são jogadores que eu sempre sonhava, sempre quis estar perto, estar do lado e aprendendo sempre. Então, creio que eu tô aproveitando muito esses dias, pegando o máximo de informações possíveis para eu poder crescer e aprender muito também. Eu posso estar assim nos nomes ali da lista, mas sei que é difícil. Mas estou fazendo meu trabalho, aproveitando o máximo possível e tentando mostrar o que eu sei fazer. E se Deus quiser, Deus sabe o que faz. E se for para ser agora, vai ser. E se não for para ser, depois. E vida que segue. Tá aí, Lucas Buda, o Vitor Reis, que pode ganhar uma oportunidade, já está ganhando, na verdade, só de treinar e também participar ali das palestras, conviver com esses jogadores, que para ele com certeza são grandes medalhões, jogadores que ele deve jogar ou devia jogar no videogame, usando esses grandes nomes que tem a seleção brasileira. Tá lá o Vitor Reis, mas na defesa titular do Brasil, quem retorna para a partida de hoje é o Marquinhos, jogador do Paris Saint-Germain, ficou de fora da última partida contra a França, tá recuperado, esse sim deve ser titular, tem tudo para ser titular hoje contra a Croácia, ou seja, ganha força na defesa para depois começar a construir o seu jogo a seleção brasileira. Eu tô muito ansioso para essa partida, Lucas Buda, não vou mentir não. Bruno, você cravou 3-0 contra a França, que eu me recordo aqui. O placar de hoje? Eu acho que eu errei o adversário. 3-0 Brasil contra a Croácia. Rapaz, vamos te cobrar amanhã, viu? Beleza, Brunão? Obrigado, viu, pelas informações. Qualquer novidade aí é só chamar. Quer ficar por dentro da programação da Crítica? Basta se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir nossos vídeos, comentar e principalmente ativar as notificações no sininho. Assim você não perde nenhum programa da casa, viu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!